científica. Tá? E aí ele fala aqui da introdução, fornecer conhecimentos básicos, né, aos leitores, de forma que eles possam ler e avaliar, né, o seu trabalho. Ela deve ser concisa, né? Ela não deve ser... Porque na introdução nem sempre pode ser repetido do que colocou no resumo, mas ele deve ter o escritor deve ter essa capacidade de síntese quando fizer a introdução. E essa introdução, como eu falei, não só o resumo, falei também, o resumo vai levar o leitor a ler ou não, mas a introdução, ela deve motivar, né, levar as pessoas a ler o artigo, né? Sendo a primeira frase, parágrafo, muito importante. Então, a primeira frase, o primeiro parágrafo, dentro da introdução, são nucleares para motivar os seus leitores a ler o teu artigo. Tá? No final da introdução, já falei, deve vir o objetivo do trabalho. Lá no final da introdução, já vê qual é o objetivo desse teu trabalho de pesquisa, que te motivou a escrever aquele trabalho. E também a introdução deve ser feita no presente, né? No presente, aliás, o presente mesmo, o presente geral, o presente indicativo, né? E nunca outras formas, outros tempos verbais que não seja o presente. Os artigos que se citam na introdução devem conter a informação mais fidedigna. Todos os artigos ou trabalhos que se citem na introdução devem ser importantes para aquela área sobre a qual você está discutindo ou dentro da qual, aliás, você está se debruçando para escrever, né, o seu trabalho. Assim, antes de terminares o artigo, ele falou que antes de terminares, né, deves fazer uma última pesquisa rápida na literatura para ver se todos os artigos, né, que estão colocados lá como citação, como base da tua teoria, são importantes para a questão que você está discutindo. Tá? E são também conhecimentos, né, conclusões, né, mais recentes sobre aquela questão também. Porque, queiramos ou não, a citação desses trabalhos, desses artigos, livros, etc., tudo que foi publicado, deve ser conclusões, deve ser discussões, né, mais recentes sobre aquele tema. Então, não se poderia colocar, por exemplo, na própria introdução e também no trabalho, concepções que já estão obsoletas, que já estão ultrapassadas. Tá? Então, você deve citar sempre aquelas produções mais recentes, porque todos os trabalhos científicos, eles têm prazo de validade. Né? Tem prazo de validade e chega um tempo que algumas coisas que você discutiu, por exemplo, no seu trabalho, mesmo que seja a dissertação, né, a sua monografia de TCC, algumas coisas já estão vencidas. Serve até para colocar, mas para criticar, mas não para tomar aquilo como uma base teórica, né, para subsidiar, né, a que você quer ali analisar, né, no teu trabalho. Apresentar regras para uma boa introdução. Apresentar, em primeiro lugar, com toda a clareza, a natureza e o objetivo do trabalho realizado. Qual o objetivo, né, desse trabalho? Rever a literatura, né? Quem já escreveu sobre aquele tema, né? Quem já escreveu sobre aquela questão, então rever tudo que foi escrito em termos da ciência sobre aquele tema, sobre aquele tópico, sobre aquela questão, como eu falei ainda agora. Também expor o método, a metodologia utilizada, né, para, né, o teu trabalho de investigação e para a própria produção do teu artigo. A metodologia utilizada para a coleta dos dados, né, e também para a análise deles, considerando que esses dados vão ser discutidos lá na análise dos dados. E também apresentar sinteticamente os principais resultados da introdução. Se você colocou na introdução, você projeta alguma coisa que você vai falar, você deve retomar isso sinteticamente nos resultados, né, desses resultados que foram já apontados lá na introdução. Referir as principais conclusões que os resultados sugerem, né, e escrever citações à medida que se escreve, né,
poder colocar as citações rapidamente também aí na introdução. Então, ele coloca uma observação que o artigo deve manter o leitor, não deve manter o leitor numa espécie de suspense, né? Tudo que você vai discutir lá na frente, você já colocou lá na introdução, resumidamente. Só que lá na análise, você vai detalhar mais a questão que você apontou na introdução. Tá? Então, nunca colocar coisas assim lá na introdução que sejam vagas, que, na verdade, não sejam suficientes para esclarecer a questão que você vai discutir lá nos dados. Tá? Por isso que toda a estrutura do artigo é uma estrutura, na verdade, organizada. Né? Uma estrutura em que deve primar pelo princípio da coerência, na medida em que o que você aponta na introdução, né, o que você afirma, você volta a analisar isso ou a discutir isso de forma mais lata, de forma mais ampla, né, ou mais detalhada lá na análise dos seus dados. Tá? É isso que ele está colocando, os materiais e métodos também, né? São os métodos de coleta, os métodos de investigação, né? Os métodos também de análise, que se você baseou, e se tem algum teórico também que ajudou nessa questão do método, também você deve citar também, né? Quando for fazer lá a metodologia, ou eu chamo de procedimentos metodológicos. Tá? E também primar por uma linguagem clara, né, simples, clara, mesmo que essa linguagem ela seja coadunada com a nomenclatura própria daquele campo científico, tá? Ou daquele domínio discursivo, ou daquela teoria na qual você está se baseando. Bem, é isso, né, na questão dos métodos, né? Então, voltando aqui, né? Na questão do artigo, né? Nesse estudo, quando você retoma também a pergunta, como é que chama? A revisão da literatura, né? Que tipo de estudo foi realizado, não é isso? Que tipo foi realizado sobre esse tema, não é isso? Eu não sei que é diretamente, mas quais estudos foram realizados dentro daquela temática, porque tem a ver com essa temática que você está discutindo. Quantas amostras foram utilizadas, que amostras foram utilizadas, quais as espécies de compostos, por negócio da química, por exemplo, quais espécies de compostos que a pessoa usou sedimentos para fazer a sua investigação. Né? Se for, por exemplo, em química, por exemplo, né? Em outras áreas que não sejam, por exemplo, essas áreas, por exemplo, do ensino. Também considerando que essas investigações para o ensino, para a ciência, por exemplo, aqui a questão dos sedimentos, dos compostos, também se utilizar, vai redundar também em ensino. Toda pesquisa ela é fonte para o ensino. Né? É com as pesquisas que você traz os novos conhecimentos para a sua área. Né? Depois, quais as características dessas espécies, desses compostos, né? Onde foram recolhidas as amostras, né? Tem a ver com esses dados também, onde você recolheu, onde você fez as entrevistas, por exemplo, quantos participantes eram, quantos sujeitos, nisso, em quanto tempo, né? Quantas entrevistas foram feitas também, quais são as entrevistas, quantas foram feitas, e quais você utilizou para o seu trabalho. Eram 10 entrevistas, por exemplo, você selecionou 5, né? Para analisar nessas entrevistas alguns dados, algumas questões que são do seu interesse, né? E tem a ver com o tema que você quer discutir. Quais foram as variáveis, né? Quais são as variáveis? As variáveis têm a ver, às vezes, por exemplo, com gênero, não é isso? Pode haver com gênero, pode ser quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças, né? Tem a ver com a questão dos gêneros também, a questão das variáveis. As variáveis têm a ver também com, por exemplo, falei de gênero aqui também, né? Com se for texto, por exemplo, quais os gêneros textuais que você utilizou para verificar aquela questão. Outra variável são os gêneros, por exemplo. Gênero do discurso, e não gêneros enquanto orientação sexual, mas gêneros, aqui nesse caso, as variáveis, gênero como gênero do discurso, qual gênero você utilizou para investigar uma determinada questão. Né?
Se for gênero, enquanto uma variável de gênero tem a ver com a orientação sexual, quantas mulheres foram, quantas crianças, né, etc. Então, é outra variável. Então, você vai utilizar também de variáveis, né, para poder restringir também a sua discussão. Você não pode ter muitas variáveis em jogo, né? Você tem que ter variáveis também delimitadas para aquilo que você quer investigar, né? Com essas variáveis, como é que você fez para se utilizar dessas variáveis? Qual o método de amostragem, né? Qual o método de amostragem? Como é que você usou determinados métodos, determinados procedimentos para colocar certas amostragens? Como é que você fez essa amostragem? Como foram medidos os resultados também, como é que eles foram quantificados, medidos, né? E até classificados, né? Esse ponto aí. E os testes de estatísticas, percentuais que você utilizou para dar conta, por exemplo, de determinadas questões, né, que envolvem, por exemplo, essa quantificação, essas estatísticas, por exemplo. Né? Uso, por exemplo, de celulares. Se você fazer a pesquisa, variável uso de celulares, que é uma variável, né? E aí vai entrar outra variável, que é, por exemplo, homens e mulheres. Como é que você vai discutir em termos estatísticos essa questão das variáveis, né? E tem a ver com os resultados que você chegou. Que tese estatística você fez, né? Para quantificar, né, determinadas coisas com os dados, com a amostragem e também com as suas variáveis, as variáveis com as quais você lidou. Bem, ele fala, é importante descrever os métodos por ordem cronológica, né? Também, né? Os métodos usados são complexos, né? Quando eles são mais complexos, por exemplo, você deve usar, por exemplo, determinadas representações, como diagramas e figuras, né? Também pode conter apêndices, também, né? Lá no final, os anexos, em que você coloca mais detalhadamente, né? Essas amostras que você colheu. Deve evitar usar diferentes nomes para a mesma amostra, por exemplo, aqueles dados, deve usar, por exemplo, nome diferente, para não confundir um tipo de amostra com outro tipo de amostra, né? Ou substância, para não confundir uma substância com outra, você deve usar nomes diferentes para cada tipo de substância, por exemplo. Né? Aqui é mais da área, por exemplo, da química, né? Da biologia, né? Mas servem também para nós, se utilizarmos amostras, como é que essas amostras dos dados devem ser diferenciadas, né? Entendendo que essas amostras dizem respeito a uma categoria que você está discutindo. É isso? E aí você tem os resultados, né? Nessa são dois elementos essenciais. Primeiro, dar um aspecto geral do que foi feito, né? Assim, do que você concluiu, né? Um aspecto mais geral, mais amplo, né? E depois apresentar os resultados mais detalhadamente. O resultado deve ser apresentado de uma forma concisa e clara e escrito no passado, né? Mas também, eu digo aqui, eu tenho experiência disso, você pode usar também a discussão desses resultados também no presente. A não ser que você compare, isso está nas variáveis também, dados do passado com dados no presente. É uma cronologia para essa questão dos dados e para a natureza desses dados, você vai poder utilizar do passado para o presente. Né? Na seção deve constar tudo o que aconteceu de relevante para o estudo. O que aumentou, o que diminuiu, o que se manteve, o que alterou. Então, você tem uma perspectiva cronológica e você pode usar nessa coisa do passado para o presente. Né? Poderá utilizar do passado para o presente. Mas se os dados envolvem a pesquisa ali, que você fez toda a pesquisa, poderia colocar o próprio presente, né, ali, para discutir a diferença entre os dados que você analisou, né, e a que resultado você chegou em cima de cada um desses dados que estão, na verdade, inseridos numa determinada categoria de análise. Apresentar também os resultados, você pode apresentar os dados, né? Já falei isso aqui, né? Se os resultados forem apenas considerados alguns fatores ou variáveis, pode se apresentar em texto. No caso de vários fatores ou variáveis, é previsto que se apresente sem tabelas. Né? Você pode apresentar as tabelas, as figuras, né? Os gráficos também, as pizzas, por exemplo, até TOS,
para representar essa questão dos resultados de forma mais sintética, né? E aí você vai usar esses quadros, essas tabelas, para ser mais objetivo, mais claro até naquilo que você está dando como resultado da sua pesquisa. Tá? E, todos os gráficos, imagens ou tabelas devem ilustrar o que pretendemos explicar, sem ser necessário recorrer ao texto. A gente diz sempre que os gráficos das tabelas são autoexplicativos. Por isso que gráficos e tabelas, por exemplo, nas categorias que se utilizam nos resultados, devem ser autoexplicativos, né? Claros e não complicados. Tá? Você deve simplificar isso quando você representar esses resultados nesses tipos de imagens aí, por exemplo, como as tabelas que são um tipo mais recorrente, né? Nesses trabalhos também. Mas pode usar também os gráficos também, até as pizzas também. É isso, né? Ele está colocando a discussão dos apresentar os princípios, relações, generalizações demonstradas pelos resultados. Para apresentar os resultados são mais ou menos secos. Então, generalizações, apontar daquilo que o dado mostrou, você pode ampliar, generalizar para outros campos, para outras, né, questões, né, você ampliar isso aí, né, e não ficar só no dado seco. Você pode fazer uma coisa da generalização, é bom. O que aconteceu ali pode acontecer em outras situações também. Isso é generalizar os dados. Justificar os resultados. Por que você chegou nesses resultados? Que procedimentos metodológicos você utilizou para chegar em determinados resultados. Tá? Explicar as sessões encontradas nos resultados. Se você tem sessões para os resultados, explicar lá nos resultados, as sessões, aquilo que aconteceu em menor escala, né? Menor escala. Então, você tem uma gradação. Aquilo que foi mais recorrente, né, que aconteceu em quantidade maior, né, em termos percentuais, que estão expressos nas tabelas, e aquilo que aconteceu de forma menos recorrente, que ele chama de exceções. Né, exceções. Então, você poder até categorizar também resultados lá, né? Os tipos de resultados que tem a ver também com os dados que você categorizou lá anteriormente. Pode comparar também esses resultados com os outros trabalhos na mesma área, você pode comparar também quando demonstrar isso, por exemplo, nas tabelas, né, e nos gráficos. Perceber também que o trabalho tem limitações, que seu trabalho não está dando conta de tudo, é apenas uma visão daquela questão. Né? Então, você não pode ser muito arrogante, né, pretensioso, a ponto de pensar que aquilo é a última palavra, né, que seus dados não têm limitações, porque o próprio olhar do pesquisador já implica, né, uma limitação em relação a essa visão que ele tem dos dados. Mesmo que ele se apoie numa teoria, há uma limitação dele em relação àquilo que ele está analisando, né, porque é o olhar dele sobre os dados. Os dados têm sempre essa coisa da limitação por causa do olhar também do pesquisador. Né? Você pode ser humilde assim, é uma questão da parcial, né, ainda inicial, para uma questão que é muito mais complexa, mas que você discute algumas coisas que são válidas para aqueles dados que você discutiu. Né? E para as teorias que iluminam esses dados. Tá? Também mostra as implicações do seu trabalho para o estudo das inovações que ele trouxe, né, para o campo da ciência. Né? Um trabalho científico que está demonstrado num artigo, está subsumido num artigo, tipo encapsulado, né, num artigo assim, né, e, na verdade, ele implica numa contribuição para um estudo maior nisso, então, a contribuição do pesquisador para uma questão pequena, digamos assim, né, já que ele não vai abranger uma questão ampla, porque ele não vai dar conta, porque precisaria de muitos dados para dar conta de uma questão mais ampla, digamos assim. Então, as implicações para o trabalho, né, para aquele campo de estudo, as limitações que se impõem também, considerando que você não vai poder discutir tudo, você discute um aspecto, né, daquele problema, né, que você investigou. Tá? E também apresentar as conclusões finais de estudo lá nas conclusões. Você pode usar conclusões, você pode usar
como conclusão, você pode usar uma nomenclatura que não seja tão peremptória, né? Assim, tão taxativo, porque nunca é uma conclusão mesmo final, né? As conclusões são sempre parciais, então uma escolha para uma nomenclatura que chegue a essa, que chama de considerações, né? Ou como considerações finais, vai ter uma limitação para um estudo, né? Um estudo também que você fez, que tem também as suas incompletudes, né? Tem suas incompletudes. Bem, nessa fase relacionam-se os resultados com fatos conhecidos e com princípios e conceitos científicos. Tudo que é resultado tem que estar coadunado, consoante com os conceitos científicos, né, dos quais você se apropriou, né, do ponto de vista teórico, para discutir, né, alguns aspectos daquele fenômeno, né, sobre o qual você se deteve, né. Então, nunca faça justificativas ousadas ou rebuscadas, porque isso pode comprometer a própria seriedade do seu trabalho, né? Não seja tão arrogante, né? Mas seja mais direto, mais conciso, né? Digamos assim, né? Quando você for discutir os resultados, mas que estão atrelados a certos princípios também da ciência, à medida que você não vai poder dar conta de muita coisa, mas só de um aspecto, por exemplo, de um fenômeno, de uma questão. Então, a discussão deve terminar com um pequeno resumo ou uma conclusão para os leitores perceberem o que é importante para mostrar a verdadeira relevância do seu trabalho que você realizou. Então, você começa querendo fazer tudo. Ele começa questionando, né? Às vezes não são as respostas que te dão, mas as perguntas que te fazem, porque tu próprio fazes para ti em relação àquele fenômeno, né? Uma pergunta mal feita vai levar também uma investigação mal feita. Às vezes a pergunta está mal formulada. Então, o problema da ciência não está nas respostas, mas nas perguntas que se faz para determinadas coisas, para determinados fenômenos, visto que as perguntas são sempre, às vezes, discrepantes, né, daquilo que você quer chegar. Então, faça uma pergunta, que essa pergunta leve, pouco a pouco, a você descobrir, né, o que você quer saber ou como você quer chegar a determinados resultados em cima de determinadas questões, determinados fenômenos. Bem, tem alguma coisa dos agradecimentos, mas é uma coisa assim que você pode fazer. Você pode fazer isso na introdução, esses agradecimentos, aquelas pessoas que contribuíram para a tua pesquisa, pode ir lá no início, né, na própria introdução. Ou lá você pode colocar um rodapé lá, né, e citar as pessoas, né, na nota de rodapé que contribuíram para a tua pesquisa, mesmo que não sejam pesquisadores, sejam pessoas comuns, né, de uma comunidade na qual você pesquisou, você pode colocar isso lá na sua introdução, nos seus agradecimentos, não é isso? De forma que você pode nomeá-las também lá, né? Nomear, né? Lá no seu trabalho, em uma nota de rodapé, né? E pode até colocar na introdução, mas não seria aceitável colocar na introdução. Você coloca uma nota de rodapé agradecendo todos os sujeitos que não participaram diretamente da pesquisa, que não foram sujeitos da pesquisa, mas que ajudaram para o teu trabalho de pesquisa, numa determinada área, né, ou sub-área do conhecimento. Então, a biografia, né? Então, quando eu falo biografia, você vai citar tudo que os artigos que você leu, mesmo aqueles que você não citou. Isso? Mesmo aqueles que você não citou. Se são referências, você deve só citar na referência daqueles que você citou, e todo mundo já sabe disso, né? Lá no corpo teórico, por exemplo, né? Na teoria. Ou se você colocou algum autor na introdução, e esse autor é crucial e deve ser citado na introdução, você coloca também como fundamento teórico, né? Esse autor que você colocou na introdução, deve colocar lá também no corpo do trabalho, lá na base teórica do trabalho, né? Nas bases teóricas. Entendendo que os dados, mais uma vez falando, não devem ter teoria. Nos dos dados não tem teoria. A teoria fica lá na teoria, nas bases teóricas ou nas fundamentos teóricos. E nunca
colocar nos dados, já se viu muito isso, os alunos colocarem, teoria na análise dos dados. Na análise dos dados não tem mais teoria. A teoria não vem mais ali, tá? A análise dos dados é tua, e a análise é específica tua. É o teu olhar sobre aquela questão. E tu deve te colocar lá sempre, em primeira pessoa, te colocar lá, não em terceira, porque eu acho horroroso você se esconder, né? Em vez de dizer, observo, analiso, né? Vejo, comparo. Às vezes se usa a terceira pessoa quando se fala de um referente, de uma situação, pode ser a terceira pessoa do singular, né? Impessoal. Mas o teu discurso, né, como pesquisador, isso dá mais objetividade, isso ao contrário, né? Dizer que dá subjetividade, dá objetividade ao teu trabalho, mas também que o teu trabalho, sendo objetivo, uma discussão sobre determinadas questões, é um trabalho que está atravessado pela subjetividade, ou seja, pelas concepções sociais que se tem determinada questão, né? Então, todo o trabalho está atravessado pelo sujeito social que escreve e também pelo sujeito individual que escreve ali e coloca a sua posição também em relação a determinada questão. Tá? Por isso que é aconselhável, isso já vem de muito tempo, desde que eu escrevi minha instrução, se escrever na primeira pessoa. Não quer dizer que algumas vezes não se coloca a terceira pessoa singular, como faz-se com um determinado, né? Disse, quando você quer se referir a um referente, a uma situação. Ou quando você dialoga com o leitor, você pode usar a primeira pessoa do plural. Isso esporadicamente. Mas o que deve atravessar o seu trabalho é o teu discurso enquanto sujeito, né? Que escreve como locutor do teu texto, que diz coisas, e esse teu dizer, né? Com base numa teoria, vai dar mais imparcialidade ao teu trabalho científico, que vai estar ali, né, demonstrado num artigo, né, num artigo científico, que é uma forma de divulgar, né, a ciência, né, de divulgar uma temática da ciência, né, que foi discutida, pode ser discutida, ou que não foi tão discutida, né, que você pode agora dar um viés mais particular, né, mais específico, a uma questão sobre a qual você se dirigiu, sobre a qual você se debruçou. Né? Então, é isso. Então, a questão das referências, tem muito erro, você colocar os autores no corpo do trabalho e não colocar lá no final nas referências, ou que eu chamo de fonte de referência. Né? Até digo que deve ser chamado fonte de referência, e não referência bibliográfica. Fonte de referência, o professor Marcos, que sempre usava isso, eu acho legal, né? Que se usa, né? Fonte de referência. Então, mas há de considerar que aquilo que você está colocando é uma forma de você ver aquele fenômeno, mesmo que esse seu dizer esteja, na verdade, apoiado numa teoria científica, na qual você tem que se apoiar, você tem que se ancorar, né, para poder você afirmar certas coisas, né? E essas são afirmações nas conclusões parciais, que vêm com os dados, ou nas conclusões finais, não destoe daquilo que a teoria científica te propõe, aquela teoria específica científica te propõe, que te dá cancha para dizer aquilo e dizer como tu dizes lá. Precisa ter essa também. Deve ter também humildade também para dizer assim que os dados, os resultados não são completos, né? Essa é uma visão ainda parcial daquele fenômeno, ou preliminar daquela questão que você está discutindo. Então, o cientista sempre deve primar pela essa humildade, né? Embora que nós não tenhamos tanto. Eu, por exemplo, não sou nada humilde, né? Porque se eu disser que eu sou humilde, já estou sendo arrogante. Mas a gente sempre pensar que, né, nosso trabalho, um artigo não dá conta de uma pesquisa, ou uma pesquisa não é completa, porque ela está sempre atravessada também pela subjetividade, pelo teu olhar também sobre determinadas coisas que você quer investigar, que você está analisando, com base numa investigação prévia que você fez, né? Que começa desde o contato com a teoria, né? Os autores que produziram sobre aquela temática, até chegar agora a olhar determinados fenômenos pela lente dessa teoria, né? Que você pretende escrever, que você domina a teoria. Se você não domina também a teoria, você não vai poder analisar fenômenos. Você tem que ter uma teoria que te dá cancha. E na teoria implica formação. Tem que ter uma formação teórica, lato sensu, e, que é mais aconselhável, que seja stricto sensu pesquisa, em mestrado e em doutorado, mas que já se inicia, por exemplo, com as bolsas PIBIC, né?
com as bolsas PIBIC, né? Coletar dados, analisar dados, já começa com as bolsas PIBIC, com as bolsas PIVIC, bolsista voluntário, que você vai sendo encaminhado para a ciência, né? Para pesquisar, para investigar coisas, né? Dentro daquele que você se interessa, numa teoria particular, que você acha interessante para discutir, né? Considerando a validade social também daquelas temáticas, o conhecimento, né? Esse conhecimento que tem um retorno social também, né? Para as pessoas, né? E que possa, na verdade, autonomizar as pessoas também a discutirem coisas que você discutiu no artigo e poderá discutir também e pensar de outra forma aquilo que se pensa, por exemplo, no senso comum. O senso comum. Então, a ciência que vai daí. Então, a ciência tem um valor porque ela vai ter um objeto, né? Ela vai ter um objeto, ela vai ter um método, não é isso? Ela vai ter um método. Ela vai ter uma base científica, tem uma base epistemológica, digamos assim. Então, para não pensar que eu posso inventar coisas, e mesmo criando algumas coisas, discutindo, assim, com limite, voos rasantes, você poder aí falar disso e não inventar coisas que as teorias, ou que não tem base epistemológica, pelo menos para aquela discussão que você quer empreender no seu trabalho. Mas eu acho que discutir aqui preliminarmente, não vou me alongar mais sobre isso aqui, a gente pode voltar também, né? Sobre isso aqui, não sei que horas estamos, 4h40, já está terminando quase, mas não vou encerrar, tem uns erros também, mas depois a gente vê os erros, mas a verdade ter essa, como a gente chama, essa ciência, nessa segurança, de que você, para pesquisar, você tem que ir aos poucos, você tem que ir descobrindo, não é isso? E fazendo perguntas também, né? E encontrando respostas também, não iguais, mas similares, naquilo que já se escreveu sobre aquele tema. Então, o pesquisador, ele está sempre em formação, está sempre em construção, e ele tem que ter essa humildade, né? Essa ciência de que ele tem que ir descobrindo, investigando e fazendo generalizações, porque os dados são frios. Quando você aponta coisa, você vai generalizações e aponta para outros fenômenos semelhantes que já aconteceram. Você faz analogias também, né? Lendo também artigos que falam sobre aquela questão. Não exatamente como você quer escrever, porque a temática é sua e a descoberta é sua, né? Mas você vai olhar para outros teóricos que escreveram naquele campo teórico sobre algumas questões que pode iluminar também as tuas discussões dentro da tua pesquisa. Bem, gente, é isso. Não sei se depois vem as perguntas, podem fazê-las, né? Depois pelos grupos, a gente pode responder. O Austin também pode ajudar e deve ajudar nessa questão do cientista, da criação de pesquisadores, que na universidade está difícil, porque as pessoas não querem pesquisar, elas terminam seus mestrados e nunca publicaram um artigo. Alguns terminam o doutorado, nunca publicaram uma linha. Então, não sei, não entendo como é que mestrado e doutorado é voltado para, né, a pesquisa, e as pessoas terminam o mestrado e doutorado e nunca fizeram uma pesquisa, ou se fizeram pesquisas, não divulgaram o resultado das suas pesquisas, né? Por exemplo, utilizando um gênero como, por exemplo, né, o artigo científico. Obrigado. Obrigado, professor Eliúde. Deixa eu ver a hora aqui. São 16h39, né? E assim, eu quero logo dar os encaminhamentos. Eu não sei se há alguma pergunta. Se houver, creio que pelo menos para uma ou duas dá tempo ainda, tá? Mas assim, eu quero explicar o seguinte. Nós vamos criar o grupo, então, no WhatsApp, tá bom? Com todos os residentes, preceptores, né? Todos os participantes da residência pedagógica, tá? A professora Angélica, os orientadores, que é a, né, coordenadora institucional, os orientadores, os preceptores e residentes, tá?
de todas as áreas. E então esse grupo vai ser permanente, tá? É um grupo de formação de língua, tá? De leitura e produção, que nós podemos ampliar a discussão, trazer outras questões mais basilares, tá? Nós focamos, devido ao tempo, o número de encontros, né? Nesses 3 gêneros, e, de certo modo, não só mencionei rapidamente com relação à questão das técnicas, né? Que antes mesmo de se produzir, ou para se qualificar um texto de um gênero, nós precisamos trabalhar a questão da leitura em si, não é? A questão da leitura de texto acadêmico. Isso não foi possível, então nós podemos, já que vamos dar essa continuidade, né, porque há muitas questões realmente com relação à linguagem a ser trabalhada aqui. E não vamos estar lidando com a linguagem. E como o professor Eliud bem frisou, como são áreas diferentes, haverá diferença, obviamente, no produto, não é? No caso da produção do gênero acadêmico. E, nesse caso, nós, obviamente, trabalharemos nessa perspectiva, tá? Inclusive, eu vou deixar uma atividade já ainda de qualificação do artigo, tá bom? Com base nessas informações, nós vamos estar disponibilizando o slide do professor Eliud, mais o material que nós temos, né? Muito bom, de orientação também. E aí, tem o manual da Magna Campus, que tem orientações muito didáticas, realmente, tá? Então, com base em tudo isso, no roteiro de movimentos retóricos que a Magna Campus apresenta, com base em outros autores, como Mota Roth e outros mais, e com base nisso tudo, aí você vai ficar com uma atividade, tá? Para entregar já no grupo. E nós vamos ler os trabalhos, fazer comentários e devolvê-los, tá? E nós vamos, com isto, filmar, vamos gravar a aula, tá bom? Vamos gravar e vamos divulgar no grupo do WhatsApp, tá? E faremos essas atividades paralelamente às outras atividades que estejamos fazendo. Claro que isso na medida do possível, tá? Considerando agora em janeiro nós teremos um outro curso de formação, tá? Então, vamos estar no ritmo, nós temos aí o ano de 2021, a residência termina em 2022, em março, professora Lília? De 2022, abril, né? Abril de 2022, certo? Mas nós temos mesmo o ano de 2021 para trabalharmos, né, praticamente, né? Diga, professora. É isso mesmo, se não me engano, é maio, viu, Washington? Porque começamos em novembro, né? Maio deve ser a finalização. Tá certo. Pois é, então, nós vamos ter esse grupo permanente, tá, de formação, discussão. Então, nós vamos estar gravando, usando o Meet mesmo, gravando e divulgando o link, né, para vocês assistirem. Vamos estar devolvendo os trabalhos, fazendo análise dos trabalhos, tá bom? Então, vamos estar trabalhando essa perspectiva aí de qualificar, de produzir e de reproduzir ou transformar, né, por meio da refacção de textos, tá bom? Que vocês vão estar fazendo. Então, a partir de hoje, tá? Essas atividades que vocês vão entregar ainda vai ser referente a essa carga horária deste curso, tá? Que nós, hoje, praticamente, nós estamos tendo o último encontro, porque semana que vem, oficialmente, inicia o período na UFOPA de recesso, né? De recesso, mas nós vamos estar, então, dando continuidade. Vocês vão entregar essas atividades que vamos estar passando, dessa de qualificação, aquela que anterior tem que ser entregue, o planejamento do artigo que está sendo feito, tá bom?
Então, todo esse material vai contar como carga horária para que nós consideremos as 23 horas. Não vamos trabalhar agora, nem iniciar e tocar, até hoje, né? Não vou nem falar nada, expor nada sobre o relatório. Vamos estar preparando isso já para trabalhar no grupo, tá bom? No grupo do WhatsApp. E aí, por lá, você vai poder tirar dúvidas, tá bom? Quando houver a possibilidade, isso tudo em concordância com a professora Angélica, com os orientadores das áreas, tá? Nós podemos marcar outro período de encontros, tá? Oficialmente, tá? Já avançando com outra temática, mas dando continuidade, tá certo? Eu não sei se eu estou me fazendo entender, se alguém tem alguma dúvida com relação ao que eu estou dizendo. Professora Lília, professor Everaldo. Professor, o senhor está me ouvindo? Estou, querida. Professor, eu tenho uma dúvida sobre esse projeto que o senhor quer que a gente faça, né? Artigo, quer dizer, esse artigo do dia certo. 23, ele é coletivo, professor, ou ele é individual? No caso, é para fazer por núcleo? Tu estás falando do ensaio, não é isso? Dia 23? Não, senhor, o ensaio não é para hoje? Hoje... Não, ele foi protelado, tá? Foi protelado. É assim, na verdade, o que ocorre? Essa atividade de qualificação, tá? No momento, nós ainda não estamos lidando com produção do artigo, tá? Mas só com a qualificação dele. Mas, futuramente, sim, nós vamos estar trabalhando na produção do artigo, certo? No momento, o que está sendo trabalhado em termos de produção é o ensaio, tá? E aí, numa outra mensagem, nós tínhamos transferido a entrega, tá, desse material sobre o ensaio para o dia 23, tá? Dia 23. E aí, mas como sabemos que foi até uma fala do professor lá do Madre, Joelson, né? É isso que é isso? E ele falou sobre a produção do ensaio, do tempo para isto. Então, no momento, a gente vai estar focando nesse planejamento, tá? Vocês vão estar entregando esse planejamento aí, seguindo aquelas orientações que foram dadas do ensaio, e aí nós estaremos dando retorno a vocês. Então, possivelmente, nós vamos estender essa questão. Aqueles que já conseguiram produzir algo, até que estão considerando como já concluído, sem problema, pode entregar, a gente vai avaliar, vai devolver. Agora, essa atividade é individual, tá? O que é coletiva é a qualificação desse artigo, por exemplo, tá? Esse trabalho de qualificação sempre é coletivo, tá bom? Em que vocês trocam ideias, discutem nos grupos menores específicos, tá? Então, a atividade que eu vou estar passando no grupo já do WhatsApp, ela é coletiva, tá? Com relação à qualificação de um artigo que vocês vão escolher na área de vocês, tá? Matemática e física. A gente vai escolher o artigo de qualificação, para fazer qualificação. Exatamente, nós temos que enviar para o senhor até quando? Olha, deixa eu vou estar dizendo direitinho lá, que eu vou estar conversando ainda com o professor Eliud, tá? A gente vai estar vendo direitinho isso, tá bom? E aí, até porque eu ainda vou criar o grupo, né? E está dando uma trabalheira um pouquinho, porque eu estou, como eu estou pegando o contato de vocês por meio das frequências que foram pedidas lá, porque eu não quero estar incomodando ou ocupando, né, os orientadores de vocês, né? Aí eu estou fazendo isso, por isso foi pedido pela lista de frequência, foi acrescentado lá, foi feita a pergunta sobre o contato de WhatsApp, tá? Mas ainda hoje eu devo estar concluindo esse levantamento, vou acrescentar cada um de vocês na minha lista de contatos, tá entendendo? Eu não quero ter número no WhatsApp, que eu não sei de quem é, tá? Seria rápido eu acrescentar só o número
né? Mas aí eu não sei de quem se trata, é complicado isso. Então, vamos fazer devagar para poder conseguir criar o grupo de maneira bem satisfatória. Tá? Então, eu creio que durante esse final de semana eu vou estar concluindo isto, tá certo? E lá vocês vão ter o comando direitinho, tá? Como é que vai ser, tá certo? Diga-me. Pode Então, falar, não tem problema não. Professor, o ensaio que o senhor quer que a gente lhe entregue o seu e-mail é até o dia 23 para a gente entregar, ou é hoje, dia 18? Dia 23, tá? E possivelmente esse prazo até se estenda, tá? Por conta de então, agora... De imediato, então, é só essa atividade que o senhor quer que a gente lhe entregue, Isso, né? Que é a qualificação do artigo, escolha e tal. E agora a entrega dos trabalhos serão todas pelo grupo de WhatsApp, tá bom? Que vai ser criado. Tudo bem. A gente vai, tudo então, vai ser por lá. Tudo vai ser por lá. A gente tem que aguardar, então, o senhor criar esse grupo, né, para a gente poder fazer a qualificação do artigo. É isso? Exatamente. Não, no caso, porque eu vou... no caso, vocês já vão saber... já estão sabendo, mas poucos, olha, são 49 pessoas, eu creio que de residentes, temos aqui uns 45, né? Então, criando o grupo, a pessoa vai receber essa mensagem, essa informação no celular dela, né? Então, direto. Então, alguns que estão ausentes aqui, não vão ficar sabendo se eu der algum comando agora aqui, né? Algum direcionamento, tá certo? Então, vamos aguardar, eu creio que até segunda-feira vocês vão estar recebendo isso pela manhã já, tá certo? Bom, então nós não... Tá, querida? Então, nós não encerramos por aqui, nós estamos só suspendendo por enquanto, nossos encontros aqui virtuais desse jeito, então, mas vocês vão estar recebendo, a gente vai estar se interagindo pelo grupo e havendo a necessidade futura, tá bom? Possibilidade, necessidade sempre haverá, né? Eu diria possibilidade, e eu creio que depois somente do curso de recursos de informática, né, que teremos, algo assim, eu creio que até isso vai nos ajudar e, quem sabe, vamos aperfeiçoar nosso meio de comunicação, tá certo? Então, eu agradeço a participação de vocês, tá bom? E vamos continuar, tá? Nosso objetivo não é só, digamos, realizar o curso, não, nosso compromisso é com a residência pedagógica como um todo. E vamos contar, obviamente, com os outros professores orientadores de outras áreas, vamos trocar ideias, experiências, tá? Com relação a essa produção que vamos ter que apresentar, tá certo? Ao final. Professor Everaldo. Professor. Diga-me. Aproveitando aqui o encerramento, né? Aliás, essa suspensão das atividades. Isso. Uhum. E aproveitar para agradecer a participação de todos e de todas aqui, todos os núcleos, todos os subprojetos, nós, professores orientadores, tá? E destacar, né, o empenho dessa juventude aí, dos alunos, né? Destacar também o desempenho da formação que a professora Liliane nos deu, sim, da formação que você, professor Lúcio, está nos dando, e dizer a todos que a gente espera também ter o mesmo sucesso de público, né, de atenção, de participação na formação que vai ser oferecida em janeiro. Lembrando que eu e a professora Lilia Aquino estamos planejando, montando essa formação junto com os professores do curso de informática educacional, de forma que todos tenham um bom aproveitamento nessa formação, assim como a gente teve a professora Lilian, assim como a gente está tendo com vocês, né? E desejar, em nome da professora Angélica, né, que ela me pediu isso aí, desejar a todos boas festas, cuidado com a saúde, e agradecer principalmente por estarmos fazendo parte
de momento histórico na nossa universidade, que é a residência pedagógica. E fazer com que isso seja, de fato, um programa que nos traga muitos frutos, né, de todo esse trabalho que a gente está tendo aqui com vocês. Então, a todos, boas festas, um forte abraço, cuidem-se, né, e muito obrigado pela atenção e participação de todos aqui, tá? Obrigado. O professor Lídio também quer se despedir. Bem, quero agradecer a todos os residentes, os preceptores. Eu até opino e aqui, né, faço uma observação, né, que todos os preceptores devem participar, né, das formações, essas formações que são do âmbito inicial para os alunos residentes e do âmbito da formação contínua, né, para os preceptores. Verdade. A Janete, por exemplo, está aqui, mas alguns não estão. Então, eu acho que os preceptores devem todos estar aqui sempre. Às vezes a gente falta, tem problema de saúde, como eu já tive, mas sempre estou presente. Mas acho que a gente precisa investir nessa autonomia, né, do acadêmico, na autonomia do professor, né? O professor deve ser autônomo, ele deve ser pesquisador, ele deve ser cientista, senão ele não é professor. Se ele não for pesquisador, cientista, ele não é professor, porque ele só vai ensinar coisas novas se ele estiver pesquisando, investigando, buscando coisas, né? E a formação está dando algumas dicas aqui. Não temos a verdade absoluta, mas temos algumas dicas que devem servir para todos nós, para mim também, muito que foi falado aqui, para as pessoas que já falaram. O meu conhecimento, essa busca, é a autonomia dos pesquisadores, a autonomia dos docentes, para uma sociedade tão conturbada como hoje, um país tão revirado. É preciso que tenhamos essa autonomia, essa busca, essa vontade, mas uma vontade que é realizada e é buscada também com muita independência e com muita determinação, e até não querendo, porque as adversidades, as coisas contrárias são muitas, o contexto não favorece. Mas não favorecendo, a gente tem que buscar os caminhos, estabelecer diálogos, parcerias, né? Essa coisa da interação com o outro, né? Da coisa do coletivo aqui, como somos um coletivo, são 3 núcleos, com suas escolas, 3 subnúcleos para cada curso. Eu acho importante esse diálogo aqui nosso. Eu acho que a residência pedagógica ela está avançando, e avançando bem, quando ela tenta reunir, quando ela reúne mesmo os alunos em formação, os licenciandos e os professores da educação básica, estabelecendo esse elo que eu sempre advoguei a favor disso, sempre postulei, que tenha esse diálogo com a educação básica, a universidade esteja, na verdade, nessa interlocução constante com a educação básica, e é isso que devemos fazer no nosso contexto aqui da UFOPA, também na Amazônia, ainda uma região tão, como a gente chama, discriminada, né? Tão rica e tão discriminada, né? Pelo Sul e Sudeste, pelos grandes centros, mas acho que nós temos que nos valorizar e dizer, nós podemos fazer bem mais do que vocês, né? Lá do Sul e Sudeste, nós temos condições, mas é preciso que todas as pessoas que estejam aqui, os residentes, os preceptores, os orientadores, eu também, nos engajemos, busquemos, discutamos coisas, esse diálogo é que acho importante, estamos aqui discutindo coisas, eu acho legal. Isso que é a academia. Ninguém faz academia sozinho, para passar 5 anos na universidade, 4, 5 anos, depois pegar o diploma e sumir. Não é assim. Às vezes acontece até no Profiletas, terminar as suas dissertações e sumirem. Quando você quer acompanhar o egresso, você não consegue, porque ele já fugiu. Então, eu sei que o professor de educação básica tem muitas atribuições, mas ele tem que buscar um caminho, não pode dizer, eu não tenho tempo, essa desculpa não deve cair para nós, devemos buscar o tempo, procurar o tempo, porque o tempo, nós fazemos o tempo, não o tempo nos determina, é nós que fazemos o tempo. Buscando essas frechas, esses atalhos, esses caminhos, várias coisas importantes para a nossa formação, já que a formação docente, mesmo no exercício da docência, há muitos anos, como eu, 43 anos de docência, não está completa, não está terminada. Ela é sempre uma busca, um caminho, ela é sempre um percurso.
da renovação, assim, com muito sacrifício. Não é fácil, porque as tentações de ir embora não sei para onde, mas vai não sei o quê. Não, devia estar aqui. É online, pode participar lá onde estiver e participar aqui. Não estou falando assim, estou falando assim que todos devem participar, todos os residentes, todas as pessoas devem participar. Eu sei que algumas pessoas estão de férias, né? Muitos estão de férias, não puderam participar, e têm direito às suas férias. Eu tive as minhas férias, não tirei, porque foi um inferno as minhas férias. Tanta coisa para fazer na Copa, mas eu sempre não sou melhor, tenho muito defeito, mas acho que a gente tem que primar por isso. Não sou exemplo para ninguém, mas acho que a gente deve incentivar isso nessa autonomia, e agradeço muito, elogio os que estão aqui hoje, prestigiando, ouvindo coisas, também selecionando coisas que são mais coerentes para si mesmo, para as suas pesquisas, ou que não são, mas estamos aqui nesse diálogo, nessa interlocução, que é salutar para a academia, para a universidade, e sem esse diálogo, a universidade, nem o espaço da universidade subsiste, se não nisso. É isso que quero falar, e eu espero que todos tenham essa coragem, né? Tenham muita coragem para enfrentar, porque é mais enfrentamento, mais coisas contrárias do que positivas, mas enfrentando, né, também as coisas difíceis, enfrentando tudo que que são os métodos contrários, poder conquistar, né, um espaço para a sociedade, principalmente para a universidade pública, onde estão os segmentos que mais precisam de atenção, valorização, e também onde estão os bons talentos que podem nos substituir, porque não vamos morrer na universidade, não vou morrer, mas eu tenho que ter pessoas que estejam nessa busca, como eu, como todos estão aqui, para continuarem o que fazemos. É isso. Muito obrigado. E bom descanso, bom intervalo aí, até voltarmos em janeiro. Parabéns, professor Eliúde, obrigado, e um abraço a todos, e até breve.